Olá, pessoal, boa noite. Estamos de volta hoje com a nossa rotina de estudos. Tive um tempinho afastada, dei uma pausa um pouquinho nos estudos, porque eu fui aprovada, né, no concurso para o qual eu estava me preparando, mas a rotina não pode parar, né? Então agora estou de volta e com uma certeza ainda maior de que para conseguir o êxito, para conseguir a aprovação, basta dedicação e muito esforço, tá? Então vamos estudar que a gente consegue realmente chegar onde a gente quer. Então hoje a gente vai estudar a Lei 5991 de 1973. A Lei 5991, ela dispõe sobre o controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos e dá outras providências. O capítulo 1, ele traz algumas definições que são de fundamental importância para o entendimento da lei como um todo. Então, é importante que esses conceitos sejam lidos, sejam realmente internalizados, que você consiga entendê-los, para que você possa compreender toda a legislação. Além desses conceitos, ele traz a abrangência da Lei 5991, que apesar de ser uma lei antiga, de 1973, ela é muito cobrada em todos os concursos e ela é bastante ampla. Ela abrange desde o comércio realmente de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, então ela controla esse comércio na iniciativa privada, abrange ainda as unidades congêneres que integram o serviço público, civil e militar, seja de administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos territórios, das entidades paraestatais, isso no que concerne aos conceitos, definições e responsabilidade técnica. Então, além de abranger a iniciativa privada, a iniciativa pública, ela ainda abrange as unidades de dispensação das instituições de caráter filantrópico ou beneficente sem fins lucrativos. Então, como eu disse anteriormente, ela é uma lei bem ampla, tem uma abrangência muito grande, né? Ela se aplica a todos os estabelecimentos que onde exista realmente seja o comércio ou apenas a dispensação de produtos farmacêuticos de maneira geral, tá? Então, o capítulo 2 ele trata do comércio farmacêutico, né? As empresas e estabelecimentos que estão definidos na Lei 5991 são os únicos locais que são permitidos, onde é permitido o comércio de drogas, medicamentos e insumos farmacêuticos. Tá? A dispensação de medicamentos ela é privativa de farmácias, drogarias, postos de medicamento e unidades volantes e o dispensário de medicamentos. Já a dispensação de plantas medicinais ela é privativa de farmácias e de ervanarias, mas é necessário que sejam observados o acondicionamento adequado e a classificação botânica de cada uma dessas ervas. O decreto 7470 de 1974, ele veio com algumas alterações na lei 5991 e para que ela se fizesse efetivamente cumprir, tá? O artigo 9º ele diz que não poderão ser entregues ao consumo ou expostos à venda as drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos correlatos que não tenham sido licenciados ou registrados pelo órgão competente, certo? O decreto 5775 de 2006, ele diz que as farmácias e as drogarias elas poderão fracionar medicamentos desde que sejam garantidas as características asseguradas no produto original que foi registrado, ficando a cargo do órgão competente do Ministério da Saúde estabelecer por norma própria as condições técnicas e operacionais necessárias à dispensação de medicamentos na forma fracionada. Então, a gente sabe que tem uma RDC específica da Anvisa que trata sobre o fracionamento de medicamentos. Tá? É permitido a outros estabelecimentos que não farmácias ou drogarias a venda de produtos ou correlatos, desde que eles não estejam enquadrados no conceito de drogas, medicamentos ou insumos farmacêuticos e que não dependam de prescrição médica, tá? O capítulo 3 ele já trata da farmácia homeopática, certo? O comércio dos medicamentos homeopáticos ele vai também obedecer à Lei 5991 de 73, atendendo às peculiaridades desse tipo de comércio.
As farmácias homeopáticas, elas podem manter sessões de vendas de correlatos e de medicamentos não homeopáticos, desde que eles estejam apresentados em suas embalagens originais, tá? A dispensação de medicamentos homeopáticos dependerá de receita médica, tá? Desde que a concentração da substância ativa corresponda às doses máximas farmacologicamente estabelecidas. E nas localidades onde não exista farmácia homeopática, poderá ser autorizado o funcionamento de um posto de medicamento homeopático ou ainda a dispensação desse tipo de medicamento em farmácias alopáticas, ok? Já o capítulo 4, ele trata da assistência e da responsabilidade técnica. Toda farmácia e drogaria, ela terá obrigatoriamente a assistência de um técnico responsável inscrito no Conselho Regional de Farmácia, tá? Como a própria redação da Lei 5.991 diz, é necessária a presença de um técnico responsável, não necessariamente de um farmacêutico responsável, mas ela exige que esse profissional esteja inscrito no Conselho Regional de Farmácia, tá? Nesse artigo, a gente tem um parágrafo que trata do horário de assistência desse profissional, do técnico responsável. Ele deve prestar assistência ao estabelecimento durante todo o horário de funcionamento, da hora que o estabelecimento abre até a hora que o estabelecimento fecha. Então, não existe nenhuma brecha para que esse estabelecimento fique sem a assistência do técnico responsável. A responsabilidade técnica do estabelecimento ela vai ser comprovada por declaração de firma individual, pelos estatutos ou contrato social, ou ainda pelo contrato de trabalho do profissional responsável. Só será permitido o funcionamento da farmácia e da drogaria sem a assistência do técnico responsável ou do seu substituto pelo prazo máximo de 30 dias, certo? Então, a farmácia pode ficar sem a assistência, no caso de troca, principalmente de responsável, por 30 dias ela pode ficar sem o responsável técnico, mas nesse período não poderão ser aviadas fórmulas magistrais e nem poderão ser dispensados produtos constantes na portaria 344, tá? Os produtos que são sujeitos a controle especial. É facultado à farmácia ou drogaria manter serviço de atendimento ao público para aplicação de injeções a cargo de um técnico habilitado, desde que seja observada a prescrição médica e obedecida a legislação específica, que hoje a gente tem a legislação que trata das boas práticas em farmácias. Não dependerá de assistência técnica e responsabilidade profissional o posto de medicamento e a unidade volante. A cada farmacêutico será permitido exercer apenas a direção técnica de, no máximo, 2 farmácias, sendo uma comercial e uma farmácia hospitalar. O decreto 7.470 de 74, ele diz ainda que o poder público, através do órgão sanitário competente, ele poderá licenciar farmácias ou drogarias sob a responsabilidade técnica de um prático de farmácia, de um oficial de farmácia ou outro, mas desde que estejam inscritos no Conselho Regional de Farmácia respectivo, tá? Mas isso são em duas situações. Desde que o interesse público justifique o licenciamento, uma vez caracterizada a necessidade de instalação de farmácia ou drogaria no local, e desde que não exista farmacêutico na localidade, ou caso exista, esse farmacêutico não queira ou não possa assumir a responsabilidade técnica pelo estabelecimento, tá? A medida excepcional de que trata este artigo, ela poderá inclusive ser adotada se uma determinada zona ou região urbana, suburbana ou rural de elevada densidade demográfica não contar com o estabelecimento farmacêutico, tornando assim obrigatório o deslocamento do público para zonas ou regiões mais distantes, dificultando o seu atendimento, certo? Então, o órgão competente, o órgão sanitário competente, ele pode sim licenciar farmácia ou drogaria, tendo apenas um técnico responsável, mas desde que esse técnico esteja inscrito no Conselho Regional de Farmácia. O capítulo 5, ele trata do licenciamento. O licenciamento desses estabelecimentos ele é anual.
A renovação deve ser requerida até 120 dias antes do vencimento, mas esse prazo ele pode variar de acordo com o local, tá? De acordo com o órgão que vai fazer o licenciamento. No processo de licenciamento é feita uma fiscalização, uma vistoria, onde vão ser verificados, onde vai ser verificado o cumprimento das exigências sanitárias. A transferência de propriedade, a alteração da razão social ou do nome do estabelecimento não interrompe o prazo de validade da licença, mas é obrigatório que essa mudança seja informada ao órgão sanitário competente. Já a mudança de local, ela requer uma licença prévia do órgão regulador, tá? A fim de atender às necessidades e às peculiaridades de regiões desprovidas de farmácias, drogarias e postos de medicamentos, consoante legislação supletiva dos Estados, do Distrito Federal e dos territórios, o órgão sanitário competente poderá licenciar uma unidade volante para dispensação de medicamentos, constante em relação elaborada pelo Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina e da Farmácia. As filiais de farmácias e drogarias vão ser consideradas como autônomas, então eu preciso solicitar o licenciamento de cada filial separadamente. Eu não posso considerar apenas o licenciamento da matriz para todas as filiais. O capítulo 6, ele trata do receituário. Somente será aviada a receita que obedecer aos critérios que estão na Lei 5991 de 73. Essa receita ela deve estar escrita a tinta em vernáculo, por extenso e de modo legível, devem ser observadas a nomenclatura e o sistema de pesos e medidas oficiais. A receita deve conter o nome e o endereço residencial do paciente e o modo de usar a medicação, a data, a assinatura do profissional prescritor, o endereço do consultório ou da residência e o número de inscrição no respectivo conselho profissional daquele profissional que está emitindo a receita. A receita de medicamentos magistrais e oficinais preparados na farmácia, ela deverá ser registrada sempre em um livro de receituário. É vedada a captação de receitas contendo prescrições magistrais e oficinais em drogarias, ervanárias e postos de medicamentos, ainda que estas sejam filiais da mesma empresa, bem como a intermediação entre empresas. É vedada ainda às farmácias que possuem filiais a centralização total da manipulação em apenas um dos estabelecimentos. Então, todas as filiais de farmácias de manipulação devem ter laboratório próprio. A receita em código para aviamento na farmácia privativa de uma instituição, principalmente hospitalar, somente poderá ser prescrita por um profissional que esteja vinculado àquela unidade hospitalar. Quando a dosagem do medicamento prescrito ultrapassar os limites farmacológicos ou a prescrição apresentar alguma incompatibilidade, o responsável técnico pelo estabelecimento solicitará uma confirmação expressa ao profissional que a prescreveu. Na ausência do responsável técnico pela farmácia ou do seu substituto, é vedado o aviamento de fórmula que dependa de manipulação, na qual figure substância sob regime de controle sanitário especial, certo? Então, a venda de medicamento de controle especial, os medicamentos que estão descritos na portaria 344 e os antibióticos, só é permitida quando o responsável técnico está presente, tá? O capítulo 7º, ele trata da fiscalização. Compete aos órgãos de fiscalização sanitária, dos estados, do Distrito Federal e dos territórios, a fiscalização dos estabelecimentos de que trata a Lei 5991, para verificar as condições de licenciamento e de funcionamento, tá certo? A competência fixada neste artigo, ela é privativa e ela é intransferível, inclusive para outras pessoas de direito público, mesmo que seja da administração direta, tá? Mas se não pertencer à área de saúde pública, não pode fazer o licenciamento dos estabelecimentos de saúde. A fiscalização dos estabelecimentos de que trata o artigo 2º do Decreto 7.470 de 74 obedecerá aos mesmos preceitos fixados para o controle sanitário dos demais e competirá ao órgão de saúde da respectiva alçada administrativa civil ou militar que pertença.
Na hipótese de ser apurado algum tipo de infração ao disposto na Lei 5.991 e nas demais normas pertinentes, os responsáveis eles ficarão sujeitos às sanções previstas na legislação penal e administrativa, sem prejuízo da ação disciplinar decorrente do regime jurídico ao qual estejam submetidos, certo? A fiscalização sanitária das drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos será exercida em todos os estabelecimentos que os comerciem pelos estados, Distrito Federal e territórios através de seus órgãos competentes, normalmente pela Vigilância Sanitária Estadual. No caso de dúvida quanto aos rótulos, bulas e ao acondicionamento de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, a fiscalização ela vai apreender 2 unidades do produto, das quais uma vai ser remetida para exame no órgão sanitário competente e a outra fica em poder do detentor do produto, lavrando-se um termo de apreensão em 2 vias, que vai ser assinado pelo agente fiscalizador e pelo responsável técnico pelo estabelecimento ou o seu substituto, né, na eventual ausência do responsável técnico. Caso não esteja presente nem o responsável técnico e nem o substituto, 2 testemunhas poderão assinar o auto de infração, ou no caso, perdão, o termo de apreensão. Constatada a irregularidade pelo órgão sanitário competente, aí sim vai ser lavrado um auto de infração e serão aplicadas as disposições constantes no Decreto-Lei número 785 de 1969, tá? Então, se tiver alguma dúvida em relação à bula, ao acondicionamento ou ao rótulo de um produto, vai ser feito um termo de apreensão, onde serão recolhidas 2 unidades, uma vai ser analisada pelo órgão competente e a outra fica com o proprietário ou com o responsável técnico, tá? Aí, caso seja efetivamente constatada a irregularidade, vai ser lavrado um auto de infração. Para efeito de análise fiscal, proceder-se-á periodicamente à coleta de amostras dos produtos e materiais nos estabelecimentos compreendidos nesta lei, devendo a autoridade fiscalizadora, como medida preventiva, em caso de suspeita de alteração ou fraude, interditar o estoque existente no local até um prazo máximo de 60 dias, findo os quais o estoque ficará automaticamente liberado, salvo se houver notificação em contrário. Então, se o órgão fiscalizador verificou algum tipo de irregularidade, ele vai imediatamente interditar o estoque existente. Esse estoque ele fica interditado pelo prazo máximo de 60 dias. Se em 60 dias o órgão sanitário responsável não deu nenhum parecer, esse lote, esse estoque, né, ele vai ser automaticamente liberado. Caso contrário, né, caso seja emitido algum parecer, alguma resposta negativa, serão tomadas as providências. No caso de interdição do estoque, a autoridade fiscalizadora lavrará o auto de interdição correspondente, que assinará com o representante legal da empresa e o possuidor ou detentor do produto, ou o seu substituto legal, e na ausência ou recusa destes, por 2 testemunhas, especificando no auto a natureza e as demais características do produto interditado, além do motivo da interdição. A mercadoria interditada não poderá ser dada ao consumo, desviada, alterada ou substituída, no todo ou em parte, sob pena de ser apreendida, independentemente da ação penal cabível, certo? Para análise fiscal, serão recolhidas amostras que vão ser colocadas em 4 invólucros, lavrando a autoridade fiscalizadora o auto de apreensão em 4 vias, certo? Esse auto de apreensão ele será assinado pelo autuante, que é o órgão fiscalizador, pelo representante legal da empresa, pelo possuidor ou detentor do produto ou seu substituto legal e, na ausência ou recusa destes, por 2 testemunhas, tá? Então, no auto vai ser especificada a natureza e todas as características do material que foi apreendido. Esses 4 invólucros serão distribuídos da seguinte forma: um dos invólucros ficará em poder do detentor do produto com a primeira via do auto para efeitos de recursos. O segundo invólucro será remetido ao fabricante com a segunda via do auto para defesa em caso de contraprova.
O terceiro invólucro será enviado no prazo máximo de 5 dias a um laboratório oficial com a terceira via do auto para análise fiscal. E o quarto invólucro ficará em poder da autoridade fiscalizadora, que vai ser responsável pela integridade e conservação da amostra. O laboratório oficial ele terá um prazo máximo de 30 dias, contados a partir do recebimento da amostra, para efetuar a análise e os exames. Quando se tratar de amostras de produtos perecíveis, em prazo inferior a 30 dias, a análise deverá ser feita de imediato. Então, como já foi dito, o laboratório oficial vai ter até 30 dias para efetuar a análise e os exames e elaborar um laudo. Excepcionalmente, até 15 dias por razões técnicas, no caso, perdão, poderá ser prorrogado excepcionalmente por até 15 dias por motivos técnicos, desde que devidamente justificados. Quando se tratar de amostras de produtos perecíveis, o prazo é inferior ao estabelecido. A análise ela deve ser feita de imediato. Tá? Segundo o decreto 7.470 de 74, se o resultado da análise fiscal não comprovar a alteração do produto, este será logo liberado. Caso seja comprovada a alteração, falsificação, adulteração ou fraude, será lavrado de imediato um auto de infração e a empresa vai ser notificada para início do processo. O indiciado ele terá o prazo de 10 dias contados da notificação para apresentar uma defesa escrita ou contestar o resultado da análise, requerendo, na seguinte hipótese, uma perícia de contraprova onde vai ser utilizado aquele primeiro, no caso, o segundo invólucro. Decorrido o prazo, sem que o notificado apresente defesa ou contestação ao resultado da análise, o laudo será considerado definitivo e proferida a decisão pela autoridade sanitária competente. A perícia de contraprova ela será realizada no laboratório oficial que expediu o laudo condenatório, com a presença de um perito que efetuou a análise fiscal, do perito indicado pela empresa e do perito indicado pelo órgão fiscalizador, utilizando-se as amostras constantes no invólucro em poder do detentor. A perícia de contraprova será iniciada até 15 dias após o recebimento da defesa apresentada pelo indiciado e concluída nos 15 dias subsequentes, salvo se condições técnicas exigirem um prazo maior. Na data fixada para a perícia de contraprova, o perito do indiciado apresentará o invólucro de amostras em seu poder e ela não será realizada se houver algum indício de alteração ou violação dos invólucros, lavrando-se assim uma ata circunstanciada sobre o fato que será assinada pelos peritos. Na hipótese anterior, caso seja verificada alguma alteração no invólucro, prevalecerá para todos os efeitos o laudo de análise fiscal condenatória. Aos peritos serão fornecidos todos os informes necessários à realização da perícia de contraprova. Aplicar-se a essa perícia o mesmo método de análise empregado na análise fiscal condenatória, podendo, porém, ser adotado um outro método de reconhecida eficácia se houver uma concordância entre os peritos. Os peritos, então, lavrarão um termo e um laudo do ocorrido na perícia de contraprova, que ficarão arquivados no laboratório oficial, remetendo sua conclusão ao órgão sanitário de fiscalização. Em caso de divergência entre os peritos quanto ao resultado da análise fiscal condenatória ou uma discordância entre os resultados dessa última com a da perícia de contraprova, caberá um recurso da parte interessada ou do perito responsável pela análise condenatória à autoridade competente, devendo esta determinar a realização de um novo exame pericial sobre a amostra que ficou em poder do laboratório oficial de controle. Não poderá ter exercício nos órgãos de fiscalização sanitária o servidor público que for sócio ou acionista de qualquer categoria, ou que prestar serviços à empresa ou um estabelecimento que explore o comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos. O capítulo 8 traz as disposições finais e transitórias. Segundo o Decreto 7.470 de 74, o Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina e Farmácia, para o cumprimento do disposto na Lei 5.991 de 73, fará publicar no Diário Oficial da União a relação dos medicamentos anódinos, de que trata o artigo 8º deste regulamento, são os medicamentos isentos de prescrição médica,
A relação dos medicamentos industrializados a serem vendidos em suas embalagens originais, cuja dispensação é permitida em posto de medicamentos ou em unidades volantes, de que tratam o artigo 17, seu parágrafo único, e o artigo 18 e seus parágrafos. A relação dos produtos correlatos, de que trata o artigo 10, não submetidos a regime da lei especial e que poderão ser liberados à venda em outros estabelecimentos, além de farmácias e drogarias. Os práticos e oficiais de farmácia habilitados na forma da lei que estiverem em plena atividade e provarem manter a propriedade ou copropriedade de farmácia em 11 de novembro de 1960 serão provisionados pelo Conselho Federal e pelos Conselhos Regionais de Farmácia para assumir a responsabilidade técnica do estabelecimento. O prático e o oficial de farmácia, nas condições deste artigo, não poderão exercer nenhuma outra atividade privativa da profissão de farmacêutico e o provisionamento de que trata este artigo será efetivado no prazo máximo de 90 dias a contar da data de entrada do respectivo requerimento devidamente instruído. Para o provisionamento de que trata o artigo 57 da Lei 5991, de 17 de dezembro de 73, deverá o interessado satisfazer os seguintes requisitos mediante uma petição dirigida ao Conselho Regional de Farmácia. Primeiro, provar que é prático de farmácia ou oficial de farmácia por meio de título legalmente expedido até 19 de dezembro de 73. Segundo, está em plena atividade profissional, comprovada mediante contrato social ou outro documento hábil. E terceiro, provar a condição de proprietário ou coproprietário de farmácia ou drogaria em 11 de novembro de 1960. O provisionado ele poderá assumir livremente a responsabilidade técnica de quaisquer das farmácias de sua propriedade ou copropriedade, proibida a acumulação e atendida à exigência de horário de trabalho prevista no parágrafo 1º do artigo 27 deste regulamento. É vedado ao prático e ao oficial de farmácia, provisionados na forma deste artigo, o exercício de outras atividades privativas da profissão farmacêutica. O provisionamento de que trata este artigo será efetivado pelo prazo máximo de 90 dias, como já foi falado, e o decreto entrou em vigor na data da sua publicação, 10 de junho de 1974, tá? Então, essa é a Lei 5991 de 73 e o Decreto 74170 de 74. Então, agora vamos falar um pouquinho das questões de concurso, né, para fixar o que nós falamos até agora. A legislação sanitária e a legislação que rege o exercício das atividades dos profissionais de saúde, elas devem ser consideradas quando a gente pretende abordar em qualquer instância as ciências farmacêuticas e a farmácia hospitalar. Acerca da Lei Federal 5991 de 73, vamos julgar os itens subsequentes. Se após 2 anos do término do contrato de assistência técnica firmado entre um farmacêutico e um estabelecimento comercial, for constatado que o profissional cometeu um erro técnico durante o tempo em que esteve atuando no estabelecimento, ele estará isento de responder pelo referido erro em razão do tempo transcorrido. Isso está errado, tá, gente? O farmacêutico ou o profissional, o responsável, ele é responsável por todo e qualquer ato que foi praticado enquanto estava sob a sua responsabilidade, tá? Então, independente do tempo que passe, se foi cometido erro pelo técnico durante o tempo em que ele atuava no estabelecimento, ele continua respondendo por aquele erro, tá? Agora, depois que ele sai do estabelecimento, aí ele já não responde, tem um tempo, né, pelo qual ele responde, mas também não é por tempo indefinido. Não poderá ter exercício nos órgãos de fiscalização sanitária o servidor público que for sócio ou acionista de qualquer categoria, ou que prestar serviços à empresa ou estabelecimento que explore o comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos. Certo ou errado, pessoal? Isso está certo, tá? Teria até um conflito de interesse. O profissional que vai fiscalizar, ele não pode ter nenhum vínculo com o estabelecimento que será fiscalizado, tá? Próximo item. A Lei Federal 5991 de 73
trata dos direitos trabalhistas e previdenciários dos profissionais farmacêuticos brasileiros. É errado, gente. A Lei 5.991 de 73, ela dispõe sobre o comércio, o controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos. Próximo item. Ao farmacêutico é permitido exercer a direção técnica de no máximo 2 farmácias, sendo uma comercial e uma hospitalar. Exatamente, é isso que está descrito na Lei 5.991. A dispensação de medicamentos ela é privativa de farmácias, drogarias, postos de medicamento e supermercados. Pessoal, isso está falso, tá? Não é permitida a dispensação de medicamentos em supermercado. A dispensação de medicamentos ela é privativa de farmácias, drogarias, postos de medicamento ou unidades volantes e dispensário de medicamentos, tá? Próximo item. A substância, produto, aparelho ou acessório não enquadrados em outros conceitos cujo uso ou aplicação esteja ligado à defesa e à proteção da saúde individual ou coletiva é classificada como insumo farmacêutico. Não, pessoal. Aparelhos e acessórios não são considerados insumos farmacêuticos, tá? A solicitação da licença para funcionamento necessita, entre outros, da prova de constituição da empresa e da prova de relação contratual entre a empresa e o seu responsável técnico, quando for o caso. Certinho, pessoal? A licença para o funcionamento da empresa, a comprovação, né, da responsabilidade técnica, ela deve ser a partir de uma relação contratual entre a empresa e o seu responsável técnico, além de provar a constituição da empresa. A alteração da razão social ou do nome do estabelecimento interromperá o prazo de validade da licença para o funcionamento, sendo obrigatória a comunicação das alterações referidas e a apresentação dos atos que as comprovem para a averbação. Pessoal, só está errado aí o fato dele dizer que vai interromper o prazo de validade, porque isso não interrompe, tá? A alteração da razão social ou do nome do estabelecimento não interrompe o prazo de validade. O que interromperia seria a mudança de endereço. A mudança de local requer licença prévia, né? Requer autorização prévia do órgão sanitário. E para finalizar, temos uma de múltipla escolha. A Lei 5.991 regulamenta o controle sanitário dos produtos farmacêuticos no Brasil e ainda hoje é aplicada na fiscalização e atuação do setor. A respeito do comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, é correto afirmar: a dispensação de medicamentos é privativa de farmácias e drogarias regulamentadas. Essa daí está meio certa. Não está completamente certa, porque além de farmácias e drogarias, a dispensação também é permitida em postos de medicamentos ou unidades volantes e em dispensários de medicamentos. Letra B. A farmácia e a drogaria terão obrigatoriamente a assistência de técnico responsável inscrito no Conselho Regional de Farmácia. Perfeito. Elas devem ter obrigatoriamente a assistência de técnico responsável e esse técnico ele deve prestar assistência durante todo o horário de funcionamento da empresa. O funcionamento de farmácia e drogaria, sem a assistência do técnico responsável, é permitido pelo prazo de até 15 dias. Não, pessoal, é permitido pelo prazo de até 30 dias. Estabelecimentos destinados exclusivamente à venda de medicamentos industrializados em suas embalagens originais para atendimento de pequenas unidades de saúde são denominados postos de medicamentos e unidades volantes, certo? Não. A venda de postos de medicamentos não são responsáveis pela venda de medicamentos industrializados, tá? A presença do farmacêutico ela é obrigatória durante todo o horário de contratação do mesmo, independente do horário de funcionamento do estabelecimento. Não, pessoal, como eu falei para vocês, a presença do farmacêutico ela é obrigatória durante todo o horário de funcionamento do estabelecimento. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção. Bons estudos a todos
e espero ter esclarecido um pouquinho sobre a Lei 5991, tá? Bons estudos e até a próxima.